Fala comigo, seus comedores de miojo. Obrinha nova, já sabe, né, meu parceiro? Se gostar da obra, já deixa aquele like e comenta aí o que você achou. Possivelmente amanhã pode ter parte 2, ou talvez não. O mundo está caótico. Parece que tudo acabou, tudo foi destruído. Mas calma, nem tudo está perdido. O nosso protagonista, ele está caminhando pelo local onde um dia já teve a civilização humana, um local onde já foi próspero e etc. Mas isso daí é tudo história que ele escutou, não a história que ele viveu. Ele pegou um crânio ali e ficou pensando: será que é um crânio de uma pessoa, de um alien ou talvez de um monstro? Não sei, mas eu queria muito ver um ser humano ou talvez pessoas normais. Bom, um meteoro entrou em contato com a Terra. E esse meteoro, meu parceirão, só trouxe ali felicidades, micro-organismos mutantes que acabou entrando em contato com a Terra e sofreram mutações genéticas. E com essas mutações começou a sair raio roxo lá da crosta da Terra, meu parceirão. E brotou ali monstro virado no tetel. Brotou um monstro da natureza, brotou um monstro do céu, brotou monstro de todo lugar. E aí os seres humanos ficaram extintos. Se você pensou, se tá ruim vai piorar, meu parceiro, e muito, viu? Com a chegada dos monstros na Terra, os seres humanos não durou muito tempo, a população foi completamente erradicada da face da Terra. Mas aí os cientistas tiveram a brilhante ideia de criar androides, e o nosso protagonista é um desses androides. Mas aí ele pensou o seguinte: do que adianta criar androides se os seres humanos não existem mais na face da Terra? Ou seja, o cara é completamente inútil aqui, podemos dizer, da parte dele. Apareceu um monstro gigante querendo atacar o nosso protagonista, mas enquanto ele ficava dialogando com a sua própria mente, com o cientista também, que acabaram fazendo ele muito tarde, ele deu um bicudo num bicho e assim conseguiu derrotar aquele bicho com muita facilidade. Quando o bicho caiu no chão, nosso protagonista ficou ali se perguntando se a existência dele é realmente útil ou talvez ele está sendo inútil aqui. Tipo, mano, não tô servindo pra nada. E cada monstro que ele derrota, ele meio que ganha ali XP e sobe de nível. Já que o nosso protagonista é um androide, ele tem meio que um sisteminha ali, mas ele ficou meio pé da vida porque não tá servindo de nada. Qual é o propósito dele aqui? Simplesmente ficar lutando com monstro até simplesmente sumir? É meio sem lógica essa prática dele, entendeu? E ele continuou caminhando pelo deserto até encontrar uma certa usina, podemos dizer. E ele, opa, essa usina, eu escutei histórias a respeito dela também. Já que o nosso protagonista, ele gosta de estudar um pouco a história, ele ficou curioso para saber o que aconteceu no passado e como eles viviam no passado, os seres humanos. Assim que ele entrou, ele pegou ali a sua lanterninha que ficava em seu braço e acendeu, procurando alguma coisa que a civilização antiga, os incas, os emaias usaram. E aí o nosso protagonista chegou em uma certa sala e ele, opa, está ficando muito interessante. Nessa sala tinha várias coisas, várias mesmo, que o nosso protagonista nunca tinha visto em sua vida. Só as pessoas que viviam no passado utilizaram. E aí o nosso protagonista pegou um certo telefone e ele, opa, o que será isso? Ele não sabia o que era isso, mas ele ficou ali hipnotizado com um aparelho que ainda estava ligado. E aí ele pegou aquela mensagem, tinha uma mensagem: please enter free, mande mensagem. E aí o nosso protagonista começou a digitar também, do nada. Aí o nosso protagonista acabou mandando a mensagem ali. Quando ele mandou a mensagem, ele simplesmente falou que isso foi muito divertido do ponto de vista dele. E agora chegou a hora de vasculhar um pouquinho mais o local e ver se encontra alguma coisa. Mas aí o nosso protagonista ficou muito triste, porque ele queria mais alguma coisa, tipo pessoas, conversar, brincar, ou talvez dialogar, brigar. E aí o nosso protagonista saiu da usina e adivinha com quem ele se deparou? Com aquele monstro mais uma vez. O nosso protagonista falou o seguinte: cara, hoje você está me perturbando um bocado, mas eu não vou ficar irritado com você não, então receba. Disparo de raio laser. O protagonista começou a lançar um raio pela palma da mão dele, meu parceirão. Você tá maluco? Se você não tinha dúvida que ele era um androide,
agora sim você vai ter a certeza. Ele disparou aquele Cannon Buster em direção naquele monstro e conseguiu derrotar ele com muita facilidade. Depois que derrotou aquele monstro, o protagonista continuou a sua caminhada, Usain Bolt, e ele, rapaz, hoje o dia está muito triste. Será que eu não vou encontrar nada de interessante hoje? E agora em Tóquio de 2025, tem uma jovem em sua cama de boa lendo o seu livro, mas ela recebeu uma mensagem. E ela, opa, que spam doido é esse? E adivinha o que estava falando no spam? O que o nosso protagonista acabou falando lá no passado. Ou seja, do nada a mina recebeu a mensagem, o telefone dela começa a brilhar e ela também fica ali surpresa, não sabe como reagir. Mas a única coisa que a gente sabe é que o telefone meio que sugou ela, jogando ela em uma fenda dimensional. E aí ela caiu no mundo do protagonista, onde todos os seres humanos foram extintos da face da Terra, dizendo o roteiro desde o início até aqui. Aí ela se levantou e ficou se perguntando: o que é isso? Aonde eu estou? Eu não sei de mais nada. Mas o cérebro humano, quando acontecem esses momentos doidos da cabeça, eles primeiramente pensam que isso é uma ilusão. E aí ela continuou andando, procurando alguma coisa ali para sair dessa ilusão, desse sonho, podemos dizer. Ela caminhou, pegou o telefone, não tinha sinal e nem nada, não poderia fazer ligação. E ela, eu entendi. Tudo que eu pensei até agora era verdade. Isso daqui é um sonho. Então não preciso me preocupar. Eu só vou ficar um pouquinho aqui até eu acordar. Ela tocou na parede e percebeu que a parede era de verdade, meu parceiro. Aquela sensação de tocar nas coisas era de verdade. E ela, rapaz, eu acho que é um sonho. Só pode ser. Ela caminhou pelo local todo destruído. Ela escutou um barulho, crack, 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 crack. E ela, opa, o que é isso? Será que eu pisei em alguma coisa? Ou talvez eu chutei alguma coisa? Não, as pedras atrás dela começaram a cair, crack, crack, crack. E ela, epa, o que é isso? Ela virou rápido e gritou: oh, eu espero que não seja nada. Eu espero que seja só realmente um grande sonho meu. E ela, ei, tem alguém aí? Por favor, responda, Jolly Jolly. E ela deu aquela suspirada e falou: ainda bem que não era nada. Realmente, não é nada. É só um sonho, pô. Ela começou a gritar desesperada: alguém me ajuda! E do nada, ela disparada. Meu parceiro, se ela não corria, agora ela desbloqueou a skin de correr. Ela correu e começou a gritar: o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não era só um sonho, porque isso está acontecendo comigo. Meu parceirão, só sei que o monstro deu um pulo ali e quase chegou em cima dela. Sim, e ela não sabia mais o que fazer. A única coisa que ela poderia fazer ali era tropeçar, cair no chão e começar a gritar. Foi exatamente isso que ela fez. Começou a gritar horrores. Alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E essa gritaria doida dela não sabia mais o que fazer a não ser gritar. Ela chegou em um beco e ficou completamente encurralada. Não tinha mais local para onde ir. Então ela começou a ficar ofegante. E agora? Vou para a esquerda? Vou para a direita? Ou talvez eu volte? Mas aí a volta não era uma opção. Ela tinha que continuar ali, mas seu caminho foi encurralado. E aí o monstro apareceu e ela simplesmente fechou o olho e gritou: agora não, acorda! E aí chegou a silhueta misteriosa do nosso protagonista Android. Ele chegou lá, segurou a garra do bicho só com uma mão, viu? Calma aí, Saitama da Shopee. E aí o monstro ficou ali sem reação. E a moça também ficou sem reação. Quem será esse jovem aí, hein? E o protagonista ficou ali com a cara de primeiro ser humano que eu encontro e você já quer fazer isso? Claro que não posso deixar isso acontecer. Eu sou um androide muito poderoso. Proteger humano proteger. E aí o nosso protagonista deu um socão no monstro lá. O monstro começou a subir igual um avião. E o nosso protagonista deu aquele pulo maroto. Meu irmão, isso tá certo. Ele simplesmente deu um socão no monstro que partiu o bicho em dois.
em dois. E aí o nosso protagonista pousou ali com um pouso de super-herói, falando o seguinte: e aí, moça, tudo bem? Você sabe que horas é? Você tem horas aí? A moça ficou ali. O que foi isso mesmo, hein? Ele deu um soco no monstro, o monstro voou. E depois ele partiu o monstro no meio. Eu sou da idade dos Incas, não sabia que seres humanos conseguiam fazer isso. E aí o nosso protagonista perguntou se ela estava bem, e ela falou que estava bem, só estava ali com a perna sangrando um pouco. Aí o nosso protagonista ficou meio que, o quê? Sangrando? Você não é um androide? Ou será que eu estou ficando doido? Os androides atualizaram e agora eles conseguem sangrar. Mas aí ela falou que não era um androide, era um ser humano. E aí o nosso protagonista, o quê? Um ser humano? Não é possível, não. Não me diga isso, não. E ela assim, eu sou um ser humano, de carne e osso, coração batendo e etc. E aí o protagonista, o quê? Como é possível? Eu não sabia que existiam seres humanos ainda nessa face da Terra. E ela, do que você está falando? A gente não está em 2025. Protagonista, o quê? 2025? Tá aí uma coisa que eu não sei muito bem não, mas a gente está em 1970 e pouco. E aí, moça, você está bem? Como você veio parar aqui? E ela começou a contar a história dela. Ela falou que estava de boa em sua casa em 2025 em Tóquio e do nada recebeu uma ligação, uma mensagem lá, e assim a mensagem meio que jogou ela no tempo. E aí o protagonista contou ali a história, que ela viajou no tempo, sim. O Tóquio de 2025 não foi destruído ainda, mas esse mundo aqui foi destruído. Ou seja, parece que você viajou no tempo com algum propósito, ou talvez só aconteceu de forma aleatória. Ela falou que ficou com dor de cabeça e mostrou ali a mensagem que ela recebeu. Uma mensagem de hello friend para combater e tchau. E aí o protagonista, rapaz, que mensagem doida, hein? E ali agora, o que eu deveria fazer? Eu não tenho mais o que fazer. E o protagonista ficou ali pensando junto com ela. Sim, já que você não tem para onde ir, que tal você continuar comigo até a gente encontrar um jeito de mandar você de volta? E ela, sim, eu acho que essa é a única opção que eu tenho agora a partir desse momento. Mas aí o protagonista falou que ela vai ficar de boa. Enquanto ele estiver aqui, nada vai acontecer com ela. Mas ela não ficou preocupada com isso. Ela ficou preocupada que o maluco é doido da cabeça e é um androide. E agora chegamos em outro local. Tem um certo local onde fica o maluco, podemos dizer, o cara do vilão. Esse cara aí, ele tá investigando as passagens no tempo e ele percebeu que teve uma leve distorção no espaço-tempo e ele ficou interessado nisso. Opa, essa distorção no espaço-tempo é uma coisa muito significativa, podemos dizer, na minha pesquisa. E ele falou que ficou muito interessado e queria saber a causa, razão, circunstância disso ter acontecido. Depois do acontecimento, o nosso protagonista ficou ali conversando com ela um pouco, mas aí o protagonista escutou um barulho e ele falou o seguinte: parece que a gente chamou muito a atenção, então é melhor a gente sair daqui. Ela perguntou: em qual sentido você quer dizer isso daí? Parece que vai ficar muito perigoso agora, então é melhor a gente dar o fora daqui. Mas ela queria uma explicação, tipo, como assim ficar perigoso? Do que você está falando? Bom, o protagonista simplificou: vai aparecer vários e vários monstros aqui. Ou seja, é melhor você vir comigo. Eu vou te proteger, pelo menos, né? E ela ficou em dúvida se ela aceitava a ajuda do cara ou se não aceitava. Mas no final ela acabou aceitando, já que ele falou que era gente boa. Sim, eu acredito. E aí o protagonista começou a falar várias outras coisas com ela também. Tipo, vai levar ela pra casa dele e tal. Lá é um lugar mais confortável, eles podem conversar e descobrir o que foi que aconteceu e como ela veio parar aqui. E ela só acabou aceitando. E conforme eles vão andando, o protagonista foi explicando tudo o que aconteceu, tudo que tá destruído e tudo que tá rolando nesse momento e etc. Mas ela queria saber por que tudo está destruído assim. E cadê os seres humanos? Mas ela não falou isso em voz alta, ela estava falando em sua mente. E aí o protagonista perguntou por que ela estava tão agoniada assim. E ela perguntou: bom, é que eu não estou vendo nenhum ser humano agora. Pode me dizer onde eles estão? E aí o protagonista ficou com receio de falar, tipo, não tem mais, eles foram extintos. E aí o protagonista ficou meio nervoso. E ela: ei, onde é que estão os seres humanos do mundo? Cadê eles? E aí o protagonista contou a história dele. Olha, moça,
primeiramente você tem que entender que um meteoro entrou em contato com a Terra. E aí, bom, podemos dizer que os seres humanos foram extintos da face da Terra. E aí ela falou o seguinte, é que ficou meio angustiado quando falou que o nosso protagonista não tinha visto nenhum ser humano ainda. E ele, sim, na verdade os seres humanos foram extintos. Sim, queridinha, mas ele tá com receio de falar isso. E ela, por que você está tão nervoso assim? Por que você não fala de uma vez? E aí o protagonista, olha, o que eu vou falar a partir de agora, eu espero que você não fique nervosa e nem que aconteça um choque em você. E aí quando o nosso protagonista subiu lá em cima, aquele flash de luz, ele falou o seguinte, bom, na verdade os seres humanos eles foram extintos da face da Terra, ou seja, não tem mais nenhum ser humano vivo, querida. E ela, o quê? Não tem mais ninguém vivo? Não é possível. E o protagonista, sim, é possível sim, não tem mais ninguém vivo na face da Terra. E ela, o que é isso? Eu sou o único ser humano na face da Terra. E ainda mulher. Rapaz, tu pensou, não? Tu pensou, tenho certeza, mano. Comenta aí o que você pensou. E aí o nosso protagonista finalmente chegou ali no seu cafofo. E ela, rapaz, essa casa aqui... Essa casa é sua mesmo? E ele, sim, com certeza. Eu montei ela, eu fiz o L. E aí quando o protagonista entrou na casa dele, o maluco tirou um monte de pedra da frente. Tirou muita pedra, mano. Tirou pedra, tirou ferro. E assim ele chegou até seu apartamento, que ficava bem escondido, viu? Esse daí sabe fazer o bunker secreto. Quando entrou em seu quarto, o protagonista falou que ela poderia sentar no sofá, mas ela ficou pensativa, tipo, mano, a questão não é sentar, a questão é como é que esse cara fez isso aqui e passou por tudo aquilo. Quando ela tocou no sofá, meu parceirão, saiu tanta poeira, que ela quase pensou que estava em um deserto. Mas finalmente ela conseguiu sentar no sofá. Sentado no sofá, ela começou a pensar, onde eu tô, aonde eu vim parar, e o que vai acontecer comigo. Ela ficou pensativa ali, tipo, já que eu sou o único ser humano da face da Terra, significa que vai acontecer alguma coisa comigo? Ela teve um choque ali, começou a gritar horrores quando o nosso protagonista apareceu e deu um susto nela. E aí o protagonista falou que fez um rango, aquele rango maroto. E ela, nossa, eu tava com muita fome mesmo. Ele chegou na hora certa, o perfeito, o timing. Mas aí quando o nosso protagonista colocou aquela comida na mesa, ela ficou meio que, que felicidade. Muito obrigado, meu jovem, pelo almoço, janta que você está fazendo por mim. O protagonista falou que não é dessa vez não, mas ele caprichou dessa vez, viu? Com certeza. Ela ficou tão feliz, mas quando ela acabou olhando para o prato, tinha ali vísceras de dragão, língua de porco e várias outras coisas, mas tudo era de monstro. E aí o protagonista perguntou, o que foi que aconteceu, querida? Você não está com fome? E ela, bom, a questão não é estar com fome, a questão é que eu não consigo comer isso. O protagonista falou que isso daí tá de boa, porque ele já fez um teste, ele já comeu, então é comível. E ela, não, a questão não é ser comível, a questão é o aspecto não me dá apetite. E aí o protagonista falou que ela vai ter que comer, porque é a única coisa que tem na casa. E aí o protagonista falou, se ela não quiser comer, tá de boa, só fica sem comer então. E aí ela começou a discutir com o protagonista, porque a questão não é essa. Então ela vai tomar um banho, esfriar a mente, depois vai tentar dormir, já que ela não conseguiu comer aquela comida. Enquanto ela tava tomando banho de boa, ela finalmente percebeu que a água tava de boa, mas aí ela acabou lembrando da comida que ela ia ter que comer se ela realmente não tivesse outra coisa. E aí ela ficou falando que não ia comer aquilo de jeito nenhum, nem que a vaca começasse a andar de bicicleta. E aí ela saiu e começou a se preparar para voltar para a sala, porque ela queria saber aonde ela iria dormir. E ela ficou ali, calma. Você vai conseguir sair dessa. Você vai conseguir sair dessa. Olho no olho. E ela voltou e agradeceu porque o protagonista deixou ela tomar um banhozinho maroto. E também agradeceu pela hospitalidade dele. Ou seja, tudo que o nosso protagonista fez até agora, ela agradeceu. Mas aí o protagonista preparou um rangão ali de boa e falou que dessa vez tá perfeito. Mas ela falou que pode deixar essa comida de lado. Sim, deixa a comida de lado porque eu não estou com fome. O protagonista falou que preparou o sofá pra ela, mas o sofá ficava mesmo de frente da comida. Ou seja, ela, ei, não tem como tirar essa
panela daqui não. O protagonista falou que ela pode sentir fome, então ele resolveu deixar a panela aí. Mas se você não quiser, eu posso tirar a panela daí. E aí os dois começaram a falar blá 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 blá. E ela perguntou onde ela vai dormir. O protagonista falou que ela vai dormir no sofá, já que o nosso protagonista é um androide, ele pode dormir em qualquer lugar, ele não sente dor, entendeu? E aí, então ele pediu ali, por favor, que ela dormisse no sofá. E ela, não precisa fazer isso não, eu vou aceitar a sua hospitalidade, muito obrigada, viu, por tudo que você está fazendo. Mas aí o protagonista começou a falar umas coisas meio, não, que agradeço por sua presença aqui. Ela ficou meio envergonhada, olhando cara a cara, e resolveu deitar no sofá logo de uma vez para dormir. E ela desejou boa noite ali e que o nosso protagonista durma bem. Mas aí o protagonista é um androide, então ele não entendeu porque eu tenho que dormir bem. Meu parceirão, vida de ser humano é complicada. Mas o protagonista até gostou dessa parte de boa noite. Primeiramente ele queria uma pessoa para conversar, e ele conseguiu. E agora ele tem uma companheira de quarto. O maluco é brabo, filho. É o profeta. E agora, ele tava ali de boa, tirando aquela sonequinha, pá. Mas a moça não estava conseguindo dormir. Ah, mas por quê? Fome, né, meu parceiro? Fome. A barriga tava roncando, a fome tava batendo. E ela, e agora? O que eu deveria fazer? Não tô conseguindo dormir de tanta fome. O protagonista abriu o olho e perguntou a ela o que foi que aconteceu. Assim que ele acendeu a luz, ela falou que tava com tanta fome que não tava conseguindo dormir. Então o nosso protagonista perguntou a ela se ela não queria experimentar a comida que ele fez. Mas aí, ela... não. E o protagonista, tem certeza? Tá muito bom, eu acho que você vai gostar sim. E ela, não, aquela comida tá boa, eu não quero comer aquilo não. Mas aí o protagonista ficou sem opção, tipo, não tem mais nada que você possa comer aqui, a não ser a comida da panela. E ela, eu não sei, e agora? Tô com tanta fome que eu vou comer isso aqui mesmo. Vai ser o jeito. Ela resolveu ali provar um pedaço, e o nosso protagonista ficou só observando de longe ele. Eita, será que ela vai comer? E ela resolveu ali comer um pedaço daquele monstro que estava na panela. Meu parceirão, ela pensou que a comida estava ruim, estava horrível, estava triste. Mas só que não. Quando ela deu aquela primeira mordida, engoliu aquele pedaço, ela, nossa, isso tá muito bom. É muito bom mesmo. E aí ela comeu sem parar a comida que estava na panela toda. Ela zerou a panela e agradeceu pela comida também. Muito obrigada, viu? E aí o protagonista perguntou se estava tudo bem. E ela, sim, não, estava perfeitamente bem. Inclusive a comida estava muito boa, viu? Muito obrigada pela sua atenção, por tudo que você fez. O protagonista deu aquele sorriso no rosto e falou que amanhã tem mais, com certeza. E quando ele acordou pela manhã, a primeira coisa que ele fez foi caçar ali mais alimentos. Olha só esse Tiranossauro Rex aí, do tamanho de 2 prédios, mas o nosso protagonista está enfrentando o bicho porque ele está preparando o café da manhã para a amiga dele. Ou seja, o protagonista olhou para o bicho e falou: você vai ser o nosso café da manhã hoje, então dale. Começou aquele velho X1, Tiranossauro Rex versus o nosso protagonista Android. Mas obviamente o nosso protagonista Android levou a melhor nesse combate. Ele lançou ali o seu raio laser e destruiu o bicho por completo. E o nosso protagonista foi até o bicho e ficou falando com ele o seguinte: você é bem grande, eu acho que você vai dar várias porções. E apareceu ali a experiência pontos que o nosso protagonista conseguiu ali subir de nível. E ele também consegue ali ver a parte do corpo dele que ele pode evoluir, que ele pode mexer, entendeu? Interessante essa parte, nunca tinha visto isso em uma obra. E aí o nosso protagonista ficou ali avaliando as possibilidades que ele poderia mexer, que ele poderia evoluir e onde ele pode ali encaixar mais algumas coisas. E aí o protagonista ficou muito feliz, foi até o monstro e começou ali cortar um pouco, né, para levar para casa. Enquanto ele ficava ali cortando de boa, tinha uma silhueta misteriosa lá em cima. Ah não, é você, Piccolo da Chopper. Não.